Quem foi que disse que em Alagoas o turismo é apenas de sol e mar? Por aqui tem muitas histórias para você aproveitar no verão. E a recepção aqui é assim, ó. Cangaceiro para tudo que é lado. Bom dia. Sejam bem-vindos. E o nosso embarque é a partir de agora aqui pela Trilha do Cangaço até a Grota de Angico, onde foi morto Lampião e seu bando. Quem vai me acompanhar nessa, tá aqui o Fábio Moura, vai contar um pouco da história. E a Maria Bonita? Carla. A Carla. Então são em média 1h30 de caminhada, que dá o quê? 3,5 km, é isso? Mais ou menos isso. Protetor solar, protege do sol e muita água, pé na estrada. Deixa eu já ficar aqui caracterizado. Vamos lá, contar essa história do cangaço a partir de agora. Vem comigo. Primeira parada aqui da trilha do cangaço é aqui, ó, umbuzeiro, que é uma árvore símbolo e resistência aqui do sertão, é isso? Isso, inclusive pelo fato dela conter com ela na raiz, né, uma batata que ela é ajuda tanto a essa árvore a se manter durante essa seca, como também por ela ser uma árvore típico de caatinga, né, e por ela ter essa resistência de poder, enquanto todas elas vão dar o termo caatinga, que vem do tupi-guarani, significa mata branca ou cinzenta, ela acaba ficando verde, por mais que a caatinga inteira esteja seca. Oxe, cabrunco, cansou, faltam apenas 250 metros. Então, anda homem. Nós estamos aqui no Poço do Tamanduá. Esse foi o local onde foi disparado o primeiro tiro contra o bando de Lampião. Conta pra gente essa história. Então, Poço do Tamanduá era o único local estratégico que continha água naquela época. Grota de Angicos tinha outra formação. Lá existiam bancos de areia onde cobriam quase toda a superfície da pedra, fazendo com que assim ficasse plano e eles conseguissem posicionar barracas. Aqui, aproximadamente por volta de 5h15 da manhã, já na manhã do massacre, no dia 28 de julho de 1938, o Lampião ordenou que um cangaceiro dele, Amoroso, viesse até aqui para encher o cantis com água. E quando o Amoroso chega aqui, quando estava agachado para apanhar essa água, ele acabou sendo surpreendido com um tiro. Tiro esse que foi dado pelo soldado da volante por nome de Abidom. Um tiro que só pegou apenas de raspão na cartucheira do Amoroso. Ele conseguiu fugir, mas não conseguiu avisar para o capitão que os macacos estavam na área. Essa é uma espécie de apelido que eles colocavam nos volantes à polícia alagoana. Esse local aqui é o mais importante da trilha do cangaço e é visitado por turistas vindos do mundo inteiro, só aqui para a região. Foi aqui que em 1938, Lampião, Maria Bonita e parte de seu bando sofreram uma emboscada. Então Lampião vem para esse local, há relatos que digam que ele queria reunir todo o bando para a partir daí ele matar o tenente José Rufino na Bahia, e tem relatos também que ele queria se despedir do cangaço aos 40 anos já, estava cansado e queria sair do cangaço para cuidar da filha dele. E tem relatos também que diz que ele queria tocar fogo na cidade de Piranhas, por causa daquela situação que dois cangaceiros dele foram mortos em Piranhas, e ele estava revoltado com essa situação. O braço direito dele, um dos braços direitos dele, foi o cangaceiro Curisco, que não aceitou ficar nesse local, por ser um local tipo um cone de cabeça para baixo, fácil de ser cercado. Então Curisco vem, conhece o local e volta para Entre Montes, onde fica escondido na Fazenda Patos. E aí Curisco ouve o tiroteio já na madrugada do dia seguinte, onde Lampião morre. Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Elétrico, Mergulhão, Malcela, foram 11 no total. Tenho fortes lembranças daquela madrugada fadídica de 38. Ao amanhecer, o sol que ainda se empreguiçava na névoa que cobria a Fazenda Gico.
a vegetação da Fazenda Gico. Vi meus amigos tombarem. Vi minha Maria cair. Vi a história do cangaço se indo. Hoje eu deixo aqui a minha arte e a cultura que em meu nome façam a glória. União dos Palmares fica a aproximadamente 73 quilômetros da capital Maceió. Subir a Serra da Barriga é visita obrigatória para quem vem à cidade. Na entrada, a placa indica que estamos no caminho certo. A Serra da Barriga é patrimônio histórico, arqueológico, etnográfico e paisagístico. O Parque Memorial Quilombo dos Palmares, inspirado nas referências históricas conhecidas, homenageia os fatos da época, a partir de uma releitura das expressões culturais afro-brasileiras e indígenas. Você que vem visitar aqui a Serra da Barriga, você vai encontrar aqui o Cleiton e outros que fazem parte também, né? Para poder você sair daqui mais bem informado sobre a história de Zumbi. E é ele que vai nos ajudar aqui nessa visita à Serra da Barriga. Cleiton, explica pra gente um pouco qual a importância, primeiro, do 20 de novembro aqui para a região e principalmente para o Brasil. Olha, o 20 de novembro é muito importante, justamente a celebração desse ato heróico de Zumbi dos Palmares, das pessoas que junto com Zumbi dos Palmares lutaram durante 100 anos contra esse regime escravocrata que acontecia no Brasil. O parque, que fica na Serra da Barriga, tem 8 quilômetros quadrados e está a 500 metros acima do nível do mar. E é o primeiro complexo arquitetônico de inspiração africana de todas as Américas, sendo o único parque temático cultural afro-brasileiro do país. E agora, o parque também é patrimônio cultural do Mercosul. Isso aí reforça mais o nosso destino turístico, isso reforça mais para que os turistas se atraiam a nos visitar, a conhecer essa história, que até, no entanto, ela não é tão conhecida ainda no Brasil. Mas assim, aos poucos, já estamos vivendo um novo momento no turismo de União dos Palmares. União dos Palmares faz parte do roteiro Caminhos da Liberdade. Os registros históricos apontam esse lugar como um dos mais importantes da época. O 20 de novembro tem um significado importante para a população afro-brasileira, porque foi nesse dia que morreu o líder do mais populoso refúgio de escravos da América Latina. Naquela época, o Quilombo dos Palmares, aqui na Serra da Barriga, chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas e desde então a data foi consolidada no calendário nacional como o Dia da Consciência Negra. Zumbi dos Palmares ele fortificou ainda mais o Quilombo, ele abriu a mente de muitas pessoas sobre a questão que o Brasil também estava passando, pelo momento que o Brasil passava naquela época. Um herói, um guerreiro, uma pessoa extraordinária, e seu ideal de liberdade assim era justamente o que dava força para que ele continuasse a luta não só pelo Quilombo dos Palmares, mas por um Brasil liberto da escravidão, um Brasil liberto da exploração de Portugal. E hoje ele é conhecido justamente por isso aí. Ele não é conhecido só no Brasil, ele é conhecido no mundo inteiro, o símbolo maior de liberdade. Esse aqui é o Muxima de Palmares. Se a gente for traduzir, é o coração de Palmares, que é um palácio onde ficavam as lideranças aqui na parte da Serra da Barriga na época dos Palmares, no Quilombo. Cleiton, explica pra gente. Zumbi, então, era uma liderança, então com certeza ele ficou em um desses. Isso, a construção para representar os comandos de Palmares, né, desde Aqualtune, Gangazumba, Zumbi dos Palmares, então Acotirene, entre outros personagens também com certeza passaram pelo Muxima de Palmares. Isso. E hoje essa réplica é justamente para representar isso aí, o poder que tinha essa terra aqui diante dos outros quilombos. Então, porque ao todo foram 11 quilombos que formaram Palmares. Aqui era o quartel-general Palmares. Daqui saíam as ordens para os demais quilombos.
e com certeza dessas construções que saíam essas ordens, depois das reuniões que acontecia com as lideranças desses outros quilombos. Onjô Cruzambê, esse é o espaço que é destinado e um pouco para representar todas as religiões de matriz africanas aqui na Serra da Barriga. Penedo fica a 160 quilômetros de Maceió. É a cidade mais antiga, às margens do Rio São Francisco, e é também uma das mais importantes fontes históricas do Brasil. Esses peneiros, que são rochas, deram origem ao nome. Eles testemunharam a luta contra os holandeses em 1637, que queriam dominar aqui a região. As marcas deixadas pelos colonizadores portugueses e holandeses e pelos missionários franciscanos podem ser vistas em toda a arquitetura barroca espalhadas pela cidade. Dona de casarios e arquiteturas coloniais, ruas estreitas, Penedo é uma das cidades históricas mais antigas do Brasil. É também carinhosamente chamada como a Ouro Preto do Nordeste. E o motivo, nem precisa a gente falar. São muitas opções turísticas aqui em Penedo. Se você tiver disposição, a dica é sair andando pelas ruas, porque a cada esquina é uma nova descoberta. E aqui do lado já tem o Oratório da Forca. Esse aqui é o Oratório da Forca de 1769. Na época, o condenado pela forca passava a noite aqui confessando todos os pecados para no dia seguinte ser decapitado fora da cidade. Os soldados também ficavam aqui, rezavam e cantavam hinos sacros. Em 1859, Penedo recebeu a visita do então imperador Dom Pedro II, que teria assistido à missa na igreja Nossa Senhora da Corrente. Esse imenso sobrado em estilo colonial, que pertenceu à família Lemos Araújo e foi construído no século XVIII. Em 1859, ele serviu de hospedagem para o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, que estava desembarcando aqui na cidade de Penedo. Aqui no Museu do Paço Imperial é possível encontrar peças e objetos dos séculos XVIII e XIX, época do apogeu cultural e econômico aqui da cidade de Penedo, e o último registro fotográfico da família imperial aqui no Brasil, em destaque Dom Pedro II e Princesa Isabel. Além disso, estão expostas porcelanas, mobiliários e outros objetos que contam parte da história da cidade e do Brasil. O prédio e todo o acervo são mantidos graças à iniciativa privada. Vale a pena conhecer. Quando o visitante chega aqui no Museu do Paço Imperial, a primeira coisa que eu faço é subir para a parte superior do museu, do prédio. Quando ele está lá fora, na cidade de Penedo, vendo as ruas estreitas, sobrados, igrejas, ele está num período colonial. E quando ele adentra o Museu do Paço Imperial, na sua parte superior, ele entra em outra fase da história do Brasil, que é a fase de império, onde tem um acervo que retrata a passagem do imperador Dom Pedro II. Como vocês podem ver, espadas, comendas, jornal datado do ano de 1888 com o seu título, a Lei Áurea, como também ele retrata a economia de Penedo no século XIX. A primeira capital de Alagoas, em vários pontos, mostra uma forte religiosidade que existia na época. Isso porque a gente encontra várias igrejas espalhadas pela cidade. Essa daqui é do Senhor do Bonfim, de 1611, a primeira igreja de Marechal Deodoro, e fica aqui em Taperaguá, onde tudo começou. A cidade foi fundada em 1611 com o nome de povoado de Vila Madalena de Sumaúna. Na época servia para proteger o pau-brasil do contrabando e também da ação de piratas.
Depois, em 1636, foi criada uma vila, que se chamou Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Já em 1817, passou a ser a capital e ter o nome alterado mais uma vez, de Vila para Lagoas. E em 1823, foi elevada a cidade. Essa casa, onde hoje é o museu, Marechal Deodoro morou até os 16 anos de idade. Logo em seguida, sua mãe, Rosa da Fonseca, se mudou para o Rio de Janeiro com todos os filhos, isso depois que a capital foi transferida para Maceió. Marechal Deodoro já serviu de locação para o filme Bem Amado e foi exatamente aqui nessa parte, nesse cruzeiro, que tem uma cena interessante, hilária, que Marcos Nanini está exatamente aqui nesse alto, no cruzeiro, falando com dezenas de fiéis e eleitores. Esses foram apenas alguns dos muitos roteiros de verão que você encontra aqui em Alagoas. Eu fico por aqui e não esqueça que a sua viagem começa aqui. Até o nosso próximo embarque.